Boa noite, meu nome é Matheus Macedo e junto com a minha dupla Hugo Fernandes fizemos o PIC 2021-2022, cujo título foi O Doping no Contexto do Futebol. Fizemos uma revisão narrativa em que buscamos artigos do Cielo, do Google Acadêmico e do PubMed. O nosso objetivo geral é conscientizar o público acerca do uso do doping. E os objetivos específicos seriam citar e elencar substâncias que são proibidas atualmente, assim como analisar historicamente o uso das substâncias para a melhora da performance esportiva. Entrando no assunto de fato, a gente percebe que desde a China antiga, atletas recorriam a substâncias para obtenção de melhora da performance esportiva. E com o avanço da ciência, algumas substâncias passaram a ser proibidas, pois observou a necessidade de ter essa imposição mediante a disparidade e a desigualdade que havia nas competições naquela época. A dopagem, ela se caracteriza pelo uso de estimulantes ou qualquer outra substância que tem como objetivo mudar, alterar o rendimento de algum atleta. Dessa forma, em 1966, a Federação Internacional de Futebol introduziu o controle de doping nas suas partidas, buscando defender e preservar a ética do esporte, resguardar a saúde física e integridade mental dos jogadores, bem como garantir que os atletas e adversários tivessem a mesma oportunidade de jogo. Com isso, as entidades, sob uma análise da FIFA, passaram a exercer em seus respectivos campeonatos os seus próprios controles sobre o doping, cujos controles devem ser ponderados em laboratórios que são credenciados pela FIFA ou pela Agência Mundial Antidoping. A agência é essa que anualmente atualiza a lista com substâncias e métodos proibidos. Falando um pouco das substâncias que são proibidas, atualmente a gente pode começar com as seguintes substâncias. Agentes anabólicos, a exemplo de esteroides anabolizantes exógenos, como a androstenediol e gestrinona. Tem também hormônios peptídeos de crescimento, que são a eritropoetina, a darbepoetina, assim como também a beta-2 agonistas, que seria o salbutamol. Tem também hormônios moduladores e metabólicos, que seriam a aminoglutetimida, e também há alguns diuréticos e outros agentes mascarantes, que seriam os gliceróis e substitutos de plasma, dentre diversas outras substâncias cujas estão presentes na tabela do nosso PIC. Falando um pouco da análise histórica do uso de substâncias na melhora da performance esportiva, a gente percebe que também não só na China antiga era utilizado, mas na Grécia antiga também e no Império Romano usavam para o aumento de velocidade e resistência dos cavalos, assim como também para o uso do aumento de força nos gladiadores. Já na história do esporte moderno, há também outros relatos do seu uso, como na Maratona de São Luís em 1928, em que o Tom Hicks morreu após uma mistura de conhaque e estricnina. Falando agora um pouco do desfecho, a gente percebe que o trabalho nos levou a ter uma ideia do doping, que ele já é utilizado há bastantes anos, desde cerca de 1700 a.C., e que sempre esteve inserido na sociedade. Só que com o tempo percebeu-se a necessidade de impor restrições a essas substâncias. Então, o uso de substâncias ainda permanece proibido no contexto de futebolístico, mas ainda é muito importante o aprimoramento da detecção desses atletas e o debate sobre o tema.